Estamos começando o nosso programa Renovando Vidas e trazemos para começar uma palavra do sábio Salomão no seu livro de Eclesiastes, que ele fala assim: há muitas coisas que aumentam a vaidade, mas o que aproveita isso ao homem? Para a gente pensar, né? Então, nós estamos envolvidos hoje, principalmente a mídia traz para dentro da nossa casa necessidades que nós achamos que são necessidades, mas que na realidade são apenas vaidades. Então que você pense nisso, pense naquilo que realmente tem valor. E nós aqui no programa Renovando Vidas queremos que você tenha um encontro com Deus, aquele que é o valor absoluto. E nele nós encontramos tudo que realmente tem valor e que vale a pena até morrer por isso, como ele morreu por mim e por você. Fique com a gente neste programa Renovando Vidas. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Super Portas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Super Portas. Segurança com estilo. E agora eu gostaria que você prestasse atenção neste vídeo que nós vamos passar agora e que fala a respeito de muitas estatísticas e o que as crianças podem fazer e trazer para o nosso mundo. Fique ligado.
不要让我们迷失 อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो You're losing us. Ви нам допоможете? 우리 잊어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. uns also believe. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verei, verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, sim, eu vou, tu sim, vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Eu vou, sim, eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais. Tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Superportas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Superportas. Segurança com estilo. Vamos agora meditar na Palavra de Deus. Eu quero ir com você a uma carta do apóstolo Paulo chamada Romanos, ou conhecida como o Evangelho do Cristo Ressurreto, onde o apóstolo Paulo estabelece as bases
da igreja cristã ou do cristianismo como nós o conhecemos, ou pelo menos achamos que conhecemos e tentamos viver. Mas eu queria que você viesse comigo ao capítulo 14, nós vamos ver algumas coisas interessantes que eram realidade naquela época e que continuam sendo realidade hoje, porque a palavra de Deus tem esse poder, ela é extremamente atual. Eu sempre digo isso, há uma frase que eu li há muito tempo, que dizia assim, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Quer dizer, o jornal de amanhã ainda não saiu, a gente ainda não sabe, mas a Bíblia já sabe, e ela já tem resposta para o jornal de amanhã. Vamos meditar um pouquinho então? Vamos lá, Romanos capítulo 14, os primeiros versículos que dizem assim, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que tem muitas coisas quando a gente se torna igreja, corpo de Cristo. E agora eu não estou falando, ou estou falando, acho que estou falando sim, para religiões, porque as religiões têm muito disso. Um que come isso, outro que come aquilo, um que faz assim, outro que faz assado. E Paulo, então, ele já está aqui deixando as bases da unidade da igreja. Essas bases são quais? Se um come, se o outro não come, anda junto, respeita um ao outro, saiba que um chegou ao entendimento que o outro não chegou ainda. Então, a gente precisa entender que Deus acolheu, tanto que come como que não come. Por quê? Porque comer legumes ou comer carne ou comer coisas sacrificadas a ídolos, o que a gente vai ver depois, são coisas que acabavam separando, eram entendimentos diferentes, mas eram coisas periféricas, não são coisas que são centrais. É claro que para eu estar em uma determinada religião, eu tenho coisas, tenho dogmas de fé que eu não posso abrir mão. E eu não vou discutir opiniões, que eu vou viver aquilo que eu creio, aquilo que está no livro que eu considero o livro sagrado. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu nem conhecia bem, e a gente eu estava falando sobre isso, como nós cristãos conhecemos pouco o nosso livro sagrado. As pessoas se dizem cristãs, fazem parte de uma das religiões cristãs, mas não conhecem a Bíblia, mas não leem a Bíblia, ou leem sempre as mesmas partes, não leem o todo, não tem uma visualização do todo da Bíblia, porque isso exige dedicação, tempo, vontade e reunião, porque até a Bíblia a gente não é para ler sozinho. Tem o nosso tempo de leitura individual da Bíblia, mas os cultos públicos, onde as pessoas se reúnem em torno de uma meditação da Bíblia, eles foram estabelecidos também por Deus, porque o próprio livro de Romanos, um pouquinho antes, no capítulo 10, ele fala, 9 e 10, ele fala sobre isso. Como que a pessoa vai saber das coisas de Deus se ela não ouvir a pregação, né, do Evangelho, da palavra de Deus, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente também precisa ter esse tempo de ouvir a opinião do outro, de ler junto a Bíblia, de meditarmos juntos. Então faz parte da vida cristã a meditação individual, a leitura individual da Bíblia e também a leitura e meditação conjunta da palavra de Deus. Por isso é tão importante você fazer parte de um grupo pequeno de estudo bíblico. E as pessoas hoje elas estão muito ocupadas com as suas confrarias, com os seus grupos que são para outras coisas. Ou como eu falei no início desse programa, como Salomão diz, coisas que aumentam a vaidade. Na maioria das vezes, nós aqui, estou falando sociedade criciumense,
estamos querendo nos envolver em grupos que aumentam a vaidade. Não são grupos de crescimento espiritual. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E quando às vezes tem alguma coisa de religioso, às vezes até embutido, mas o centro não é a palavra de Deus. Então mesmo no nosso grupo, o centro precisa ser a palavra de Deus. Porque se o centro é outra coisa, pode ser até algum trabalho social. Se não é a palavra de Deus, não está cumprindo o propósito. Né? Eu acho que o social, vamos nos reunir, vamos juntar fraldas para um asilo. Vamos, mas o centro precisa estar aqui. A palavra, o centro da nossa reunião tem que ser a palavra de Deus. Então não pode ser coisa, porque às vezes até o trabalho social aumenta a vaidade. Ele tem que ser feito, nós precisamos estar engajados nisso, mas com a motivação correta. E a nossa motivação precisa ser glorificar a Deus com aquilo que nós estamos fazendo. E aquilo que a minha mão esquerda faz, a minha direita não precisa saber. Então, esses princípios, eles precisam ser preservados. Eu não posso fazer uma ação social com o intuito de eu ganhar bônus por causa disso. Porque a Bíblia me ensina que eu sou devedor. Isso não me torna credor de alguma coisa. De Deus me abençoar, ou de eu ter créditos no céu, ou de eu evoluir com isso. Né? Eu sou devedor, então eu faço porque eu sou devedor para Deus. Então eu faço as minhas ações sociais. Nós devemos fazer mesmo, mas a motivação precisa ser a motivação correta. Então eu queria que você entendesse que aquilo que é periférico não deve nos separar, porque Deus nos acolhe. Então se Ele nos acolhe, eu só preciso estar no meu centro. O centro precisa ser o que a palavra de Deus me diz. E o que é periférico, nós temos liberdade, nós temos níveis diferentes de maturidade. Então nós podemos ter algumas práticas diferentes que não precisam nos chocar e nos separar. Mas nós podemos ser colaboradores, né, uns com os outros. Mas nós precisamos ter essa visão do que é periférico e do que não é. E evitar os atritos pelo que é periférico. E lutar pela unidade naquilo que é basal, naquilo que é base de fé, naquilo que eu não posso negociar. E isso a Bíblia nos deixa muito claro, não é? Salvação através de Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens, isso eu não posso negociar. A vida eterna, né? a minha prática dessa fé, isso eu não posso negociar. Valores que são realmente valores. Agora, né, do que eu preciso me despojar, do que eu preciso deixar. Tem muitas coisas que eu não posso negociar, né, como idolatria, como tantas coisas que a Bíblia me ensina, né, relacionamento com dinheiro e tantas coisas assim. Então eu queria orar com você para que você pudesse ter esse entendimento espiritual. E isso é o Espírito Santo que faz em nós, porque nós seres humanos, nós somos terríveis, deixa eu te dizer. Nós somos horríveis, a gente valoriza coisa que não é para valorizar, a gente tem o foco errado. É só a gente perceber, né, o que na sociedade elitizada tem valor e o que tem valor até na sociedade de periferia. Não tem nada a ver com o que a Bíblia diz que é real e que é valor. E nós estamos, por favor, nós precisamos acordar enquanto sociedade, porque nós estamos perdendo valores básicos da nossa sociedade. A família, por exemplo. Então, nós precisamos resgatar isso, nós precisamos nos unir para isso. E eu queria que você tivesse essa centralidade do Evangelho de Jesus Cristo na sua vida. Que o periférico
das religiões não te impedisse de olhar Jesus, de encontrar Jesus e de fazer dele Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu quero orar com o meu telespectador, Senhor, porque eu sei que ele talvez nesse mundo esteja tão confuso com aquilo, o que é central e o que é periférico. Senhor, que Teu Espírito Santo possa dar essa direção, esse entendimento, possa trazer esta luz para a vida dele, Senhor, para que ele não seja levado a ter mais vaidades, porque isso não aproveita nada, Senhor, mas que ele possa ser levado ao que é central e que aquilo que é periférico não o impeça de chegar no entendimento, Senhor, do que o Senhor veio fazer nesse mundo, do que o Senhor já fez e do sistema no qual o Senhor quer que a gente viva, que é um sistema completamente contrário a esse sistema mundano no qual nós estamos inseridos, no qual esses governos estão inseridos, que tem permeado toda a nossa sociedade e com isso nós temos perdido valores basais. Então nós precisamos entrar nessa luta de resgate. Então nos ajuda com isso, Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo. No nome de Jesus eu clamo, entra nos lares, entra, Senhor, na vida dos meus irmãos, para que eles possam te conhecer e que possam te conhecer assim como Tu és. E no nome de Jesus, Senhor, eu quero clamar e abençoar cada um, Senhor, que está me assistindo, para que as suas necessidades possam ser levadas ao Teu altar e Tu possas agir de maneira poderosa. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Não esqueça, busque o que é central. Não deixe que o periférico te impeça de achar aquilo que é o mais importante. No nome de Jesus. Amém. God will stand unshakable.